pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida, dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional, com aquela ideia de que tudo que a gente faz hoje é reflexo para o nosso futuro, para o nosso envelhecimento saudável. E para conversar mais sobre esse assunto, convidamos a doutora Lívia Teixeira, que é cardiologista. Doutora Lívia, bom dia, bem-vinda à Band News. Bom dia a todos vocês, bom dia ao pessoal da Band News que esteja nos ouvindo. E assim, realmente, né, é importante ter essas datas, porque isso aqui gera até um gatilho para quem esteja nos ouvindo, os pacientes, de que realmente é fundamental fazer, nesse caso aqui, pensando em saúde, atividade física. Um dado importante, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais ativa fisicamente, né? E tanto que a maior causa de mortes no mundo e no nosso país são causas cardiovasculares. E quando a gente fala, então, em atividade física, né, a atividade física, ela protege, né? E diminui o risco de você ter um evento cardiológico, um evento neurológico. Então, protege contra doenças cardiovasculares, diminui a possibilidade de você ter o diabetes e alguns tipos de câncer. Então, assim, pensando especificamente ali na parte cardiológica da minha área, o paciente, ele faz parte desse tratamento e também da prevenção. Então, faz parte e é fundamental mudar estilo de vida. Então, fazer aqueles 30 minutos, no mínimo, 30 minutos, 3 vezes por semana, é parte do tratamento de um paciente que tem uma hipertensão arterial, de um paciente que tem um colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca. Então, isso impacta diretamente na sobrevida, Doutora, na qualidade de vida e sobrevida desse paciente. Doutora, até falando de uma forma mais geral, né, falando aqui para os nossos ouvintes, a senhora citou bastante essa parte, né, cardiológica. Hoje, com os pacientes que a senhora lida no dia a dia, no seu consultório, a senhora percebe que as pessoas estão mais preocupadas? E aí, além da idade, né? Na semana passada a gente falava que pessoas que praticam atividades têm menos probabilidade de ter demência, por exemplo, problemas relacionados ao Alzheimer na velhice, né? No fim da vida. Conversando diariamente com seus pacientes, a senhora tem essa percepção que as pessoas estão mais preocupadas ou tem muita gente ainda brincando, achando, não, ainda estou jovem, não preciso me preocupar com isso agora? Qual a avaliação que a senhora faz? Olha, eu consigo perceber que isso vem aumentando, né? Uma maior procura, muitos pacientes. Mas aquele adulto jovem, ele vem para fazer o famoso check-up, para ver se está autorizado a fazer a sua atividade física. A busca aumenta, mas ainda é significativa, viu? A quantidade de pacientes, principalmente aquele que já tem uma doença com alguma complicação, que ainda está no sedentarismo, ou então aquela questão assim da rotina, né? Que todo mundo tem uma vida corrida e não consegue ali colocar atividade física, porque não é fácil mesmo, né? Você tem que insistir até aquilo se tornar um hábito. Então vem aumentando a procura, mas isso tem que melhorar, né? É uma coisa que nós aqui do Hospital Brasília, a gente foca muito nisso, mas faz parte ali do paciente também entender, internalizar que aquilo é para o seu próprio bem, né? A gente está na função de informar e tudo mais, mas tem que melhorar, né? Dá para melhorar e aumentar o número aí de pacientes que fazem atividade física. A senhora diria, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá. Que a senhora diria que aumentar os casos de pacientes em situação, enfim, mais difícil,
em razão exatamente da falta de exercício físico, ou a recomendação, assim, a recomendação que a senhora faz é só para, ou é só, não é o caso, mas enfim, é para ajudar e até viabilizar mais a eficácia do tratamento. Não sei se eu me fiz entender, assim, o que é que salta mais aos olhos, né? É o aumento de casos decorrente da falta de atividade física, ou é relevante, é mais relevante os casos, por exemplo, de resposta positiva ao tratamento como decorrência do auxílio da atividade física? Olha, assim, na verdade, quando você pensa em saúde, realmente é uma coisa meio complexa, né? São vários fatores. Mas a população vive mais. Então, esse impacto, esse aumento de atividade física é um reflexo disso aí. Então, se cuida mais da saúde, então o pessoal está fazendo mais atividade física, os casos mais graves, então, eles acabam reduzindo. Existem, porque assim, não só atividade física, né? Eu tenho os fatores que são modificáveis, alimentação, atividade física, remédio, medicamento, e os não modificáveis, genética. Então, assim, casos complexos, né, cardiopatias, ou seja, outras doenças, elas acabam sim, elas foram muito impactadas porque a população, ela se conscientiza de que aquilo ali, né, vem melhorando ao longo do tempo, né, que se você faz atividade física, além da questão mental que isso traz, resultado de exames melhoram, aí nisso vai gerando que, quer dizer que eu fazendo essa atividade física que eu fui orientada, eu tô tendo um retorno de um bem-estar e fico menos doente. Então, assim, sim, impacta positivamente na saúde, saúde pública, né, saúde pessoal, e assim, apesar de tudo isso, eu tenho ainda o doente que, ele faz tudo isso, ele vai ficar doente, vai internar. Então, sim, os casos mais graves, eles acabam reduzindo, sim, só pela, né, aquela questão de você botar essa atividade física de forma regular, né, na sua rotina. Oi, doutora Lana Canepa aqui, muito obrigada pela entrevista. A gente, quando fala de saúde, está falando de uma tríade, assim, que é básica e que eu acho que nos últimos anos tem ficado mais difícil. Apesar da medicina ter avançado muito para ajudar as pessoas a terem soluções, viverem mais, a gente precisa se mexer, se exercitar, que já foi dito aqui, comer bem e dormir bem. E esses dois últimos acho que tem ficado cada vez mais difícil, né? Porque as pessoas recorrem muito a ultraprocessado, quer abrir pacote que é muito mais rápido do que descascar qualquer coisa, né? Então a gente tem comido pior como sociedade e tem dormido muito pior, né? Com aparelho eletrônico, estímulo, tela. Então a qualidade do sono e quantidade em muitos casos tem sido menor. Então, dicas básicas para uma vida saudável. Eu sei que a gente vai ouvir as mesmas dicas de sempre, mas também gostaria que a gente avançasse, doutora, para um segundo momento. Mesmo com a vida saudável, estamos todos suscetíveis a ter, eu imagino, né, quem tem tendência genética, a ter um problema de coração, um ataque cardíaco. E dia desses a gente deu uma notícia, me impressionou muito, uma pessoa jovem que não conseguiu identificar. Se mexia, comia bem, não era o perfil de uma pessoa que teria um ataque cardíaco. E a pessoa teve. Ela não reconheceu aquela dor que irradia. Então, por favor, para não nos matar do coração nessa segunda-feira, dicas de saúde e o que fazer se você sentir aquela dor com formigamento que irradia, não sei aonde, pro braço, faz o quê? Tá, então vamos começar com as dicas aí. É mais do mesmo, mas assim, às vezes parece até que você retrocede, né? Porque nessa rotina que todos nós temos, né? Corrida. Então, assim, o ideal, tenta. E nada mais do que você começa um dia, coloca aquilo, tem que ter uma disciplina, né? Nada mais do que disciplina, repetição, para você criar um hábito e de repente isso tá ali no seu dia a dia. Então, no mínimo, né? No mínimo, 30 minutos de atividade física aeróbica, né? Por semana. Ideal fazer mais, faz diariamente. E fora o aeróbico, para o nosso envelhecimento, a parte também de carga, de fazer musculação é muito importante para a gente envelhecer mais saudável, porque a gente vai perdendo massa muscular ao longo dos anos. Alimentação, diminuir o máximo possível desses ultraprocessados, gorduras e frituras.
de repente voltar, né? Começar a ter a sua marmita, pega um fim de semana, faz a sua comida, né? Congela, bota em potinhos e tenha sempre esses lanches mais saudáveis. Quando a gente tem um fácil acesso, isso na bolsa, né? Na mochila, é mais fácil, né? Porque tendo ali, pronto, você não vai comprar ali um sanduíche ultraprocessado. Tabagismo, parar de fumar. A parte de estilismo, ali um fim de semana ou outro, mas nada, né, de grande intensidade. Então, assim, esse aí realmente é o pilar ali da atividade, né, de hábitos, de mudanças de hábitos de vida. Agora, o paciente que ele tem sintoma, quando a gente fala em sintoma de angina, de dor no peito, infarto, é aquela, tipicamente é uma dor, né? Ela geralmente é na região esquerda, retroesternal, atrás aqui do nosso externo. Geralmente é em queimação, em aperto, pode irradiar para a mandíbula, para dorso. E isso, geralmente o quê? Vem aos esforços. Uma dor mais intensa, súbita, que não passa, é ir ao pronto-socorro. Agora, se isso passa, eu tenho receio, ou então eu tenho casos na família, né, de parentes de primeiro grau que tiveram infarto, AVC, né, isso é uma coisa a ficar ligado. Então, vale a pena fazer uma consulta regular. Vai no cardiologista, vou começar uma atividade física, eu estou muitos anos parada. A gente vai, faz os exames de rotina, faz esteira, teste ergométrico, ecocardiograma, justamente de forma a tentar detectar esses casos meio atípicos. A gente vai falhar? Vai, né? Porque às vezes acontece de não aparecer. Os exames eles não são 100% sensíveis, específicos para detectar, né? Então acontece esses casos dramáticos aí, né, que a gente vê na televisão. Mas muita gente a gente consegue diagnosticar e fazer essa intervenção, né? Orientação, intervenção com remédio, ou, né, algo mais invasivo para evitar justamente, né, um evento aí de uma morte súbita. Então, basicamente envolve isso aí. Eu ouvi falar que tem que tomar aspirina também, se tem essa emergência da dor no peito e você acha que está tendo um ataque cardíaco e chama a ambulância. É verdade? A hipocondríaca, quando né? você está diante... assim, porque acontece, como você pensa em síndrome coronariana aguda, esse é o quê? É o bolão do infarto, né? Que está dentro da síndrome coronariana aguda. Se eu penso que o paciente está infartando, quando ele chega, ele vai tomar o AS. Então, assim, depende muito, né? Porque às vezes você chega no pronto-socorro, avalia aquele paciente, faz um eletrocardiograma e não é. Mas, muitas vezes a gente vai dar o AS, dar a medicação que tem que ser feita na hora e faz os exames complementares para a gente ver se aquilo ali, não, olha, isso aqui, a gente tem score, né? É um paciente de maior risco ou não, né? De infarto, aí faz exame ou vai para um cateterismo. Mas, assim, é difícil eu acho que colocar na mão da população isso, porque a maioria tem muitos casos que não são infarto. Então, assim, realmente, a gente faz uma dose ali de ataque da aspirina, né, o ácido acetilsalicílico aí, nesse momento de infarto, com supra, sem supra, mas isso domiciliar, eu acho que não vale, não. Melhor, assim, na dúvida, tô com uma dor, tá muito intensa, tô com medo, tô achando que eu tô infartando, vai ao pronto-socorro, que vai ter lá o profissional preparado aí para fazer essa triagem e a conduta. Ideal. Muitas vezes é ansiedade, né? Doutora, seguindo aí na pergunta da Lana, assim, eu conheço gente que há anos toma aspirina. Há anos. Né? Acha que é bom, que afina o sangue, alegações dessa natureza. Faz sentido isso? Olha, em quem nunca teve evento de infarto e AVC, não faz sentido. A não ser que o paciente ele seja um paciente de extremo alto risco de ter evento de infarto AVC, é aquele paciente, um diabético, tem doença arterial, obstrutiva periférica, obeso. Nesses casos, tudo bem, a gente usar como o que a gente chama de prevenção primária. Agora, simplesmente tomar AS de forma a prevenir, assim, no passado se usava muito, mas as evidências, diretrizes, os trabalhos mostram que isso não tem nenhum impacto em sobrevida, em reduzir desfecho, reduzir
os eventos. Então, assim, realmente o AS, ele entra num contexto aí, paciente com altíssimo risco cardiovascular, ou então aqueles que já tiveram o evento de infarto e AVC. Perfeito. Doutora Lívia Teixeira, cardiologista do Hospital Brasília, da Rede Américas. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Um excelente dia para a senhora, e você que ouviu aqui a entrevista, fique atento, escute, anote e cumpra, né, as dicas que foram dadas aqui pela doutora. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada a todos vocês. Bom dia. Valeu. Igualmente.